governo salvar os especuladores. Em nome da manutenção do emprego, o que fez o governo? Em nome da manutenção dos empregos, e os empregos foram salvos? É uma pergunta que se faz, porque acredita, e eu tenho registro de que muitos trabalhadores foram demitidos do seu trabalho. Foi um desemprego, inclusive, maciço que houve, principalmente no setor industrial, que, inclusive, as famílias que estão nos ouvindo têm consciência disso, mas os jornais publicaram os nomes dos diversos empresários e bancos que foram beneficiados pelos socorros governamentais. O governo foi ao socorro dessas grandes empresas que especulavam e que tiveram prejuízos enormes nessa questão da ciranda financeira, da especulação do capital. O BNDES e o Banco do Brasil vieram em socorro desses grupos, não só emprestando dinheiro a taxas TGPL, TJLP, taxa de juros de longo prazo, como sabemos em torno de 6% ao ano, 6% ao ano somente, enquanto a taxa básica do Banco Central, taxa que remunera os títulos públicos, estava em torno de 8,75%, ou seja, desoneraram o juro para poder emprestar a aqueles que especulavam e que tiveram prejuízo. Mas não só. O governo adquiriu grande parte dessas empresas, ou mesmo tornou-se sócio delas através de operações da Benespar, participação do governo através de captação de dinheiro e empréstimos a juros subsidiados a esses grupos. Negociatas e mais negociatas entre governos e empresas para salvar o emprego, mas mandando trabalhadores em massa para a rua. Foi o que aconteceu. Eu faço esse registro e logo em seguida os senhores vão saber aonde quero chegar. Mas, como sempre, os economistas defensores da farra especulativa contra a moeda nacional só podem ver nos trabalhadores os culpados pela temporária cessação desses movimentos. Mas não basta. Senhor presidente, só para concluir, falta só mais 2 páginas desse nosso discurso, eu quero fazer uma conclusão e eu quero fazer esse alerta para mostrar à sociedade brasileira exatamente o que tem feito este governo. Mas não basta ter que haver mais culpados, pois a farra e a quebradeira foram enormes. É aí que entram os aposentados também. Por isso o mercado, os especialistas, pressionam o governo para apertar o cinto do aposentado e gritam: contenção dos déficits da Previdência já. A Previdência está quebrada, é o que eles dizem. Eu tenho certeza que aos trabalhadores aposentados cabe o repúdio a esses ataques. Cabe a denúncia, sim, aos políticos que estão ao lado desses especuladores. Os especuladores, quando ganham, ficam com o lucro, mas quando perdem, recorrem ao governo, que os socorrem com o dinheiro do trabalhador. Por isso, defendem a continuidade desse processo, atacando os trabalhadores em geral, tanto os aposentados quanto os que estão na ativa. No ano de 2011, senhor presidente, não duvidem, será o ano das grandes maldades. É um alerta que faço aqui. Ou seja, daqueles que pretendem fazer reformas. Com certeza vai vir pela frente aí a reforma da Previdência, arrochando ainda mais os ganhos dos aposentados, da saúde, criação da nova CPMF, ou seja, a CSS, contribuição sobre a saúde, aumento de alíquotas de impostos, congelamento salarial dos servidores públicos. Isso nós temos que estar atentos. É o que talvez nos espere em 2011, se essa política continuar dessa forma. No entanto, o dinheiro que eles ganham com a nossa miséria, com a miséria dos aposentados, e aqui faço esse registro, não é gasto com a saúde do povo, é utilizado para garantir a rolagem da dívida pública interna, ou seja, para garantir a nossa saúde, mas a saúde da dívida pagando juros exorbitantes aos especuladores. E aí, senhor presidente, cabe ao Estado salvar os que especulam quando entram em crise, mas à custa do sacrifício dos trabalhadores da ativa e daqueles que já se aposentaram. Somente aos aposentados cabe a reação a esses ataques, com repúdio aos que desejam a vida fácil para os especuladores em detrimento do sofrimento da miséria dos trabalhadores. Há uma gritante diferença entre o discurso e a prática do governo. Mas se pensam que é fácil enganar os aposentados, eu tenho certeza que os nossos aposentados estão atentos e não vão se deixar ser enganados. Nós estamos aí, próximo às eleições, e é o momento de fazermos reflexões. E este governo cabe a ele refletir, de forma atenta. E aí, como diz o senador, quero fazer aqui coro ao que ele, quando fala, tem um chavão dele, que é o deputado, o senador Monsanto, que diz: atentai. Atentai os deputados, porque os aposentados estão acompanhando esta Câmara, estão acompanhando as votações desta Casa. Se eles sabem fazer de contas,
os aposentados também sabem que essa situação pode ser colocada de forma muito clara e muito prática no período eleitoral. Portanto, por outro lado, para dar continuidade a esse nosso discurso, eu quero dizer, e aí concluindo, eu tenho certeza que eu tentei aqui fazer uma análise, e como está muito longo, eu vou tentar resumir aqui, senhor presidente. Hoje nós podemos afirmar claramente que não se pode pensar que os aposentados do nosso país estão de braços cruzados. Fizemos um movimento em São Paulo, o movimento foi feito também em Santa Catarina, estamos aqui hoje homenageando os aposentados e tenho certeza que há de ecoar, transcender os muros desta casa, através da TV Câmara, através da rádio, que nós precisamos consolidar gestos em favor dos aposentados. Nós temos aqui uma agenda positiva que o Senado já aprovou e que esta casa precisa urgentemente se debruçar sobre ela. É verdade que este governo, que eu defendo, avançou e muito em algumas questões, ajudou a diminuir a desigualdade de renda no nosso país. É verdade. Nós não podemos negar isso. Com programas sociais do Bolsa Família, com programas do programa LOAS, com o aumento, obviamente, considerável do aumento do salário mínimo. É verdade. Mas aos aposentados ainda não se fez um gesto. E nós aqui estamos em vias de votar duas medidas provisórias, a 474 e a 475. E aí, senhor presidente, para concluir, o governo já sinaliza, por conta de algumas pressões, inclusive da COBAP e outras entidades, já sinaliza, em vez de apenas 50% do PIB, 80%. Mas nós não queremos só 80%, senhor presidente. Estamos assistindo, estão aqui nessa oportunidade. Pede ao governo, a este governo que foi capaz de diminuir a desigualdade de renda com vários programas sociais. Não existe outra forma de distribuição de renda. Em vez de só fazer recuperação de empresas, uma das formas justas de poder distribuir renda no nosso país é fazer chegar às mãos dos aposentados aquilo que é seu por direito. Portanto, garantir uma política justa de correção. 100% do PIB é o mínimo que se pode fazer. Portanto, não vamos discutir 2011, porque 2011 vai absorver o PIB, obviamente, de 2010, que foi negativo. Não queremos discutir 2011, mas 2010, que tem o PIB de 2009, esse sim. Nós queremos 100% dele aplicado agora. Não só ao mínimo, como aqueles que ganham acima do mínimo. E tenho certeza, o governo já sinaliza nesse sentido, e esse momento que nós estamos aqui homenageando os aposentados, o governo Lula há de homenagear o aposentado, o deputado Vacareza, com sua sensibilidade, há de, no seu texto, relatar 100% do... Agradecendo a tolerância, agradecendo de forma especial a todos vocês que vieram para esta casa, fazer coro, fazer eco ao movimento representando os milhões de aposentados do nosso país, estando aqui conosco, dizendo ao governo, dizendo a essa casa que pedem socorro e querem urgentemente uma resposta da Câmara Federal. A mesa diretora e ao colégio de líderes que possam estar atentos, porque o povo brasileiro, os aposentados e os pensionistas estão atentos sim, e o governo, nesse momento, ao nos ouvir, há de sensibilizar-se com essa questão, porque tenho certeza que esse governo que foi capaz de fazer tanto, há de fazer um pouco mais de gesto. Um gesto um pouco que é mínimo. Nós estamos falando aqui algo em torno de 3, 4 ou 5 bilhões de reais a mais em 2010 para o aposentado. Há um governo que foi capaz de dar 78 milhões para empresários, por que não 3 bilhões, 4, 5 bilhões aos aposentados do nosso país? É justiça, senhor presidente, que nós queremos. Um abraço a todos, nós possamos sair daqui com a vitória no... A presidência cumprimenta o nobre deputado Kleber Verde pelo seu incisivo pronunciamento, conclamando, portanto, o Congresso